Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma ferramenta que pode de verdade transformar o dia a dia na escola, a comunicação não violenta, ou como a gente vai chamar, CNV, mostrando como essa ideia vira uma prática poderosa, tanto para a sala de aula quanto para a nossa carreira. Bom, vamos começar com aquela pergunta que está na cabeça de todo mundo, né? De um lado, o desafio diário, sala de aula agitada, conversas com pais, diferenças com colegas, e do outro, essa pressão da nova avaliação de desempenho chegando. Parece muita coisa, mas e se a chave para essas duas questões for a mesma? E olha, a pressão é real. A nova resolução da Secretaria da Educação para 2025 é bem clara. A nossa pontuação na avaliação somativa vai ter um impacto direto na carreira. Estamos falando da alocação de classes para o ano seguinte. Ou seja, dominar novas competências deixou de ser um extra e virou uma necessidade. Ok, então diante desse cenário, o que a gente faz? A resposta pode estar numa ferramenta bem especial, algo que vai muito além de só conversar melhor. É, na verdade, uma abordagem estratégica para construir relações mais fortes e, de quebra, demonstrar competência. Vamos entender isso melhor? E a ferramenta é essa, a comunicação não violenta. A essência dela é bem simples, é uma forma de reformular como a gente fala e principalmente como a gente ouve. O objetivo aqui não é ganhar uma discussão, não é estar certo, é fortalecer a conexão com a outra pessoa e achar saídas construtivas para os conflitos. Para a gente entender isso de um jeito que não esquece mais, o criador da CNV usava uma metáfora genial, a linguagem do chacal contra a da girafa. Pensa no chacal, ele é reativo, rápido no gatilho para julgar, para criticar, para apontar o dedo. O resultado? A outra pessoa se fecha, cria um muro. Agora a girafa. Com aquele pescoço enorme, ela vê o cenário completo, lá de cima. Ela busca entender o que está por trás das palavras, quais são os sentimentos e as necessidades em jogo. É uma mudança de perspectiva gigante. Certo, mas como a gente aprende a falar girafa? A CNV é muito prática. Ela se apoia em uma estrutura de 4 pilares, 4 passos. É entendendo esses passos que a CNV deixa de ser uma ideia bonita e vira uma ferramenta que dá para usar no nosso dia a dia, de verdade. Então, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro passo, observação. Depois, sentimentos. O terceiro, necessidades. E para fechar, pedidos. Observar o que acontece, sem julgar. Identificar o que a gente sente. Conectar esse sentimento com uma necessidade. E, por fim, fazer um pedido claro. Vamos ver cada um deles de perto. O primeiro pilar é a observação. E olha, esse talvez seja o passo mais crucial e o mais difícil. O desafio aqui é descrever o que aconteceu como se fosse uma câmera filmando. Só os fatos, sem nenhuma interpretação, sem avaliação. Então, em vez de falar, sua explicação foi confusa, que já é um julgamento, a gente fala: notei que 5 alunos levantaram a mão com a mesma dúvida depois da explicação. Isso é um fato. E é sobre fatos que a gente consegue conversar. E para ajudar a gente a montar uma boa observação, tem um modelo que é uma mão na roda, o SCI. Situação, comportamento e impacto. É simples. Primeiro a gente descreve a situação. Ontem, na nossa reunião. Depois, o comportamento observável. Você levantou a voz. E por fim, o impacto que aquilo causou. E eu percebi que os outros ficaram mais hesitantes para dar opinião. Fica super claro e objetivo. Beleza, observamos o fato. O segundo pilar é sentimentos. A pergunta é, como eu me sinto em relação a isso que aconteceu? A CNV nos convida a sermos mais fluentes nas nossas emoções, a ter um vocabulário emocional maior e, muito importante, a assumir a responsabilidade pelo que sentimos. É falar eu me sinto, e não você me fez sentir. E aqui tem uma pegadinha. Existe uma diferença enorme entre dizer eu me sinto frustrado e eu me sinto desrespeitado. Frustração é um sentimento, é algo interno. Agora, desrespeitado não é bem um sentimento, é um julgamento disfarçado. No fundo, a gente está dizendo você me desrespeitou. E isso, claro, já coloca o outro na defensiva. Mas afinal, por que a gente se sente frustrado, triste ou feliz? O terceiro pilar, o das necessidades, explica. A CNV diz que os nossos sentimentos funcionam como luzes no painel do carro. Eles acendem para avisar que alguma necessidade universal nossa não está sendo atendida naquele momento. E que necessidades são essas? São coisas que todo ser humano precisa. Coisas como apoio, clareza, respeito, autonomia, conexão, segurança. Quando surge um sentimento desconfortável, a grande pergunta é: qual necessidade minha não está sendo atendida agora? Conectar o sentimento à necessidade, tira o foco da culpa e direciona para a solução. E isso nos leva direitinho para o quarto e último pilar, os pedidos. Depois de observar o fato, nomear o sentimento e identificar a necessidade, a gente parte para a ação. A gente transforma toda essa consciência em um pedido concreto, claro, para que a nossa necessidade seja atendida. E para um pedido ser bom, ele tem que ser específico e positivo, focado na ação. Então, em vez de algo vago como preciso de mais colaboração, que tal?
Você poderia compartilhar os dados da sua turma até quarta-feira? E em vez de uma ordem negativa como não atrase de novo, a gente foca no que a gente quer. Podemos combinar de entregar o plano de aula até sexta ao meio-dia? Isso muda o tom de cobrança por um convite à parceria. Ok, a teoria parece fazer sentido. Mas e na prática? No meio do furacão que é o dia a dia da escola, como isso funciona? Vamos pegar um cenário bem comum e aplicar esses 4 pilares para ver a mágica acontecer. Imagina essa cena, que todo mundo aqui já viveu. Tem aquele aluno que, toda aula, faz comentários que não têm nada a ver com o assunto, quebrando o ritmo da explicação. A nossa reação chacal, no impulso, seria dar uma bronca, certo? Mas vamos tentar a abordagem da girafa. Olha só como fica. Primeiro, a observação do fato. Percebi que quando estou explicando, você tem feito comentários sobre outros assuntos. Depois, o sentimento. Eu fico preocupado. Logo em seguida, a necessidade. Porque é muito importante para mim que toda a turma consiga acompanhar o raciocínio sem distrações. E para fechar, o pedido. Que tal você anotar essas ideias e me contar tudo depois da aula? Eu adoraria ouvir. Percebe a diferença? A gente sai de um confronto e vai para uma conversa de parceria. A gente sabe que CNV não é um interruptor que a gente liga e pronto. É uma prática, um treino. Então, para a gente fechar, que tal algumas reflexões para começar a colocar essa ferramenta na nossa caixa de ferramentas a partir de agora? Pensa aí, na próxima reunião online. Que tal se propor um pequeno desafio? Tentar descrever uma situação ou um problema usando só fatos, só observações, sem colocar nenhuma avaliação ou julgamento no meio. É um exercício excelente para treinar o primeiro pilar, que é a base de tudo. E agora, pensando na ação, que pedido bem específico e positivo poderia ser feito essa semana para um colega, para a gestão ou até para um aluno? Um pedido que ajude a atender uma necessidade sua de apoio, de clareza, de colaboração. Às vezes, um pequeno pedido bem feito muda toda a dinâmica. E aqui, para a gente amarrar tudo, fica a provocação final. Pensa comigo. Dominar essa ferramenta não é só para melhorar o clima. Cada vez que a gente pratica observação, a escuta, a clareza nos pedidos, a gente está na prática demonstrando exatamente as competências que a avaliação de 2025 quer ver. Gestão de conflitos, comunicação eficaz, foco em soluções, tá tudo aí. Então, no final das contas, aprender CNV não é só sobre bem-estar, é sobre estratégia de carreira.